continuidade ao quarto dos encontros de micropolítica. De manhã eu falei que eu tinha ajudado a organizar dois anteriores, mas na verdade foi um só. Foi aquele com o Domênico, lembra? Um curso que era sobre psicanálise e os extremismos políticos. Tá? Acho que era esse. Que até a gente contou a Suzy Hong também. Então foi na verdade só esse anterior. Então, o quarto, encontro de micropolítica, com o título Imaginário dos Mundos, Anarquismo, Autonomismo, Música e Política. Então, agora a gente tem a primeira mesa da tarde, com a Fabiana Gimpim, cujo título da fala é Lendo e Caminhando Políticas de Experimento Radical. Tá? Antes disso, eu queria avisar, há uma lista de presença ali do lado do café, né, para quem quiser, enfim, depois de repente precisar de certificado, registrar a presença, tem lá um papel. E lá no fundo também a gente tem os livros da editora sobre influência, tá, para quem tiver interesse. Eu recomendo, aliás, esses aqui são os que eu já tinha em casa, né? Então tem o Verbete Abolir, do Debord, o livro do Douglas Rodrigues Barros, que é um antimanual de leitura, o Debord, e esse que é fenomenal, o Desejo de Revolução, que é uma conversa do Guattari com o Bifo Berardi. Eu recomendo vivamente sobre o cenário ali do 77 na Itália. Tá? Bom, Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Eu te passo a palavra. Obrigada. Obrigada pelo jabá. Boa tarde, todo mundo. Obrigada por estarem aqui depois do almoço. Eu sei que é foda. E, bom, queria agradecer, Maurício, e todo mundo que organizou o evento. É muito massa estar aqui. A gente peregrinou de São Paulo, chegamos hoje meio caos, assim. Mas é muito massa, acho que essa é a coisa que mais diz respeito à sua influência. E a gente falando nos lugares, é muito importante esse trânsito, né? Estar em outros lugares, ver outras pessoas, enfim. Esse encontro é muito querido. Então, obrigada. Bom, vamos lá. Eu tinha me organizado de uma X forma para começar, mas aí a Kate, né? Fez uma coisinha na palavra dela que mudou todo o meu trajeto. E isso é muito legal. Eu vou explicar por quê. Depois eu vou pular o slide por conta disso. A Kate, não sei se todo mundo estava aqui na fala da manhã. Primeiro, na verdade, preciso me apresentar. Esqueci desse detalhe. Mas meu nome é Fabiana e eu sou editora do Sob Influência. Sob Influência, essa editora independente radical de São Paulo, junto com meus dois companheiros, o Rodrigo e o Alex. A gente publica filosofia radical, política, arte e outras dissidências. E a minha história com publicação radical começou com uma coisa que você comentou, e você também, que foram as ocupações secundaristas, porque eu fui uma delas. Em 2012, eu não sou de São Paulo, e também não sou de Brasília, eu sou do Paraguai. E eu estudei a vida inteira em escolas públicas e escolas de fronteira. E uma delas é uma escola de Nova Andradina, que foi uma das primeiras escolas a serem ocupadas pelos secundaristas. E foi lá que eu aprendi a fazer livros. E é engraçado, foi muito curioso quando você comentou, eu ia comentar com todo mundo que não estava aqui, sobre a fala da Kate hoje. Ela fala sobre essa política libertária e a educação libertária. E ela menciona, devido a uma pergunta, ela menciona sobre os secundaristas em 2011/2012/2013. E foi um momento crucial na minha vida e um momento em que eu passo a pensar no livro como essa estratégia, essa tática de organização. O slogan da minha escola era ler e aprender. E é muito engraçado que isso tudo aconteceu, assim. Tipo, isso foi falado hoje, enfim. Eu nem tinha feito esse slide, eu fiz agora. Assim. Mas ler e aprender era o slogan da escola. E foi uma escola que ficou ocupada por quase um ano, e durante quase todo o meu terceiro ano do ensino médio.
E essa escola, na verdade, como ocupar um colégio, é uma cartilha de dois grupos, um da Argentina e um do Chile, que estavam acontecendo as ocupações simultaneamente, e também, posteriormente, eles fizeram ocupações nos seus países. E eles indicam, mencionam, inclusive tem uma foto aqui, essa aqui, que é a experiência dessa minha escola. Ler e aprender se tornou, muito tempo depois, ler e caminhar, que o slogan do Sob Influência é: ler e caminhar pode salvar sua vida ou te levar para a cadeia. Eu não sei como isso acontece, e eu não sei quais são os caminhos que levam para essas coisas tipo de acontecer, e eu gosto que isso permaneça no mistério. Mas foi daí que começou. Inclusive, eu trouxe aqui um documentário para vocês verem que é a cartilha do Como Ocupar o Colégio. Eu vou mandar para todo mundo essa cartilha aqui depois, porque essa aqui não existe mais em lugar nenhum. Eu não sei abrir, deixar grande, mas eu vou aproximar assim, não funciona. Essa é a cartilha que a gente traduziu dos grupos da Argentina e do Chile, em que a gente conta a nossa experiência no Mato Grosso do Sul e nas ocupações das escolas do Mato Grosso do Sul. E é uma cartilha muito, muito complexa. Tem um plano de ação, organização da ocupação, antes, durante, depois. E como se organizam os grupos, a imprensa, as informações, o diálogo com o público externo, a limpeza, enfim. E eu gostaria de socializar essas cartilhas com vocês depois, se vocês quiserem. Enfim. Agora voltando. Foi um caminho até aqui, assim. Dali de 2012, uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, até 2023, uma pessoa que ainda não sabe, tem um caminho curioso, uma curiosidade muito perene, que se constitui e reconstitui através dos tempos, por uma certa forma de desordem e uma certa forma de inquietação perante as políticas radicais, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que, através dessas leituras, desses grupos políticos radicais, desses diversos grupos, aliás, como vocês podem ver aqui nesse quadro muito confuso. Opa, desculpa. Tá bom assim? Nesse quadro muito confuso. O que eu chamo, e poderíamos chamar todos, de experimento de política experimental. Eu gosto de fazer um elo entre os diferentes movimentos, não só desses grupos radicais, através das publicações desses grupos, que a gente poderia fazer esse elo através de diversas coisas, mas como a minha pesquisa é em arquivismo, eu faço um elo através das publicações. Entre as publicações independentes, o jazz, os autonomismos e os surrealismos, e em especial as inflamadas décadas 60 e 70 na Itália. Enfim, e nessa pesquisa, e também em nenhuma outra, eu pretendo descrever a história desses movimentos, nem nessa fala, porque eu não tenho capacidade e também não ia dar tempo. E nem a história e nem a trajetória intelectual desses movimentos. Eu só gosto de explorar as formas em que eles se puseram a imaginar uma outra vida impossível e desejar experimentar uma outra vida possível. Bom, esse Imagem Maluca é um quadro que foi feito pelo meu orientador, o Kevin Rapp, em que ele tenta sumarizar de uma forma muito maluca vários movimentos e como eles se interligam através da história. Então, não tem um começo, não começa de lugar nenhum. Mas você pode ver que na cabeça dele existe uma certa retroalimentação de todos os movimentos. E a minha ideia é para a gente entender mais ou menos como isso aconteceu. E principalmente, inclusive quando eu comecei a pesquisar, eu pesquiso cultura do protesto, quando eu comecei essa pesquisa, a coisa que mais me interessou, eu vi esse quadro e não entendi absolutamente nada. E é muito impactante, é muita coisa, muita informação. Mas o que mais me interessa são as setas. E as setas significam muito. Essas setas significam um trânsito em um movimento, muito parecido com o que a gente faz aqui. E
muito parecido com o que fizemos em 2012, porque a atividade principal dos secundaristas nessa época, do meu grêmio e vários outros grêmios, era ir nas escolas em diferentes lugares do Brasil para incitar algo. Esse algo a gente nunca saberia o que seria, porque a gente sempre ia embora antes de acontecer. E isso é muito engraçado. Nunca ficamos para ver as greves serem formadas em lugares onde fomos, mas fomos. E o trânsito significa muito mais do que o que poderia vir a ser. E para falar sobre isso, eu queria contar uma historinha. Um fato curioso da história. Há mais de 40 anos aconteceu uma coisa muito especial em Chicago. E esse fato levou muitas pessoas dos grupos surrealistas e dos outros grupos radicais a escreverem algumas coisas, a começarem alguns jornais. Foi um fato curioso da história. Tem esse cara, o nome dele é Franklin Rosemont. O Franklin, ele ficou meio na berlinda de vários desses grupos radicalizados que hoje a gente vê como o Movimento 77 na Itália, os movimentos das grandes greves e ocupações na Itália. Ele era só um sapateiro que morava em Chicago e que pegava o mesmo ônibus todos os dias. Acontece que um dia, esse ônibus chamado Greyhound Bus, que é o ônibus intermunicipal de Chicago, tinha o Franklin e mais 28 pessoas nesse ônibus. Não, 30 pessoas no total. Então, tinha o Franklin e mais 29 pessoas nesse ônibus. Quando o motorista desse ônibus para no sinal e se levanta e vira para as pessoas e diz assim: esse ônibus não vai mais para o ponto B, sei lá, para onde ele ia parar. A partir de hoje, agora eu vou dirigir esse ônibus até a Flórida. Quem quiser ficar e ter uma passagem de graça para a Flórida, pode ficar. Mas se você quiser ir embora, você pode sair. Do nada, uma terça-feira de manhã, 6 e pouco da manhã. Ele diz: não posso mais tolerar a monotonia do meu trabalho, não aguento mais fazer o trajeto de A a B, e é isso, nesse momento eu vou dirigir esse ônibus até a Flórida. E o Franklin estava lá, o menininho Franklin, de 17 anos, e ficou muito impactado. Ele foi uma das pessoas que não desceu. Desceram 2 pessoas, então esse cara conseguiu fazer com que 28 pessoas, numa terça-feira às 7 da manhã, literalmente largassem suas famílias, seus trabalhos, tudo que eles tinham que fazer naquele dia, sabe-se lá quanto tempo depois, falaram: passagem de graça para a Flórida, vamos. E foram. Acontece que esse ônibus nunca chegou na Flórida. Foi uma tentativa absolutamente frustrada. Eles andaram, 10 quarteirões, e óbvio que eles foram parados pela polícia, porque o que acontece? Ele estava sequestrando 28 pessoas e roubando o ônibus público, né? Então... Mas a polícia parou esse motorista, levou ele para a prisão, junto com todas as outras pessoas, incluindo Franklin. E apesar dessa história parecer terrível, apesar dela parecer infinitamente frustrante, porque infelizmente esse ônibus não chegou até a Flórida, essa história não deixou de ser, para mim, nem para o Franklin, nem para muitas outras pessoas, uma caixa muito deliciosa, assim. Tipo uma caixa de bombom, sabe? De inspirações e inquietações. Por várias razões. Então, começa aí, há muitos anos, para o Franklin e menos anos para mim, essa imensa inquietação pelo risco. O risco, esse ardor muito curioso de viver pelas consequências do seu desejo e, acima de tudo, um flerte muito vital com o experimento. Esse ônibus que repentinamente se estendeu para muitos outros lugares do mundo. De repente ele não é mais um ônibus, né? Ele perde os vidros, ele perde a lataria, ele perde a imagem de ônibus e ele vira só esse bonde chamado desejo. E milhões de pessoas ao redor do mundo entram em contato com essa história e sentem uma certa inquietação.
uma inquietação principalmente de estarem dispostas a abraçar o risco e irem para a Flórida às terça-feiras, às 7 da manhã. Com talvez o desejo que algum dia não houvesse polícia para parar o ônibus, talvez só a Flórida possa significar o desvio. E isso é a força que animou muitas outras coisas que nasceram depois dali, incluindo este jornal, que é um jornal muito importante na história do surrealismo radical, que é a Revolução Surrealista. Essa verve, ela tomou proporções e narrativas muito interessantes ao longo dos tempos. E agora, fazendo um desvio para a Flórida, existe esse álbum do Sun Ra, de 73, chamado Space is the Place, que depois foi lançado em 98, mas originalmente em 73, que foi um ano muito importante na história do autonomismo italiano, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre. Esse álbum e essa pessoa, o Sun Ra, não foi o primeiro nem o último a imaginar essa escuridão sônica de um veículo prestes a decolar para algum lugar, como o ônibus que ia para fora. Pelo menos um século, tem uma longa linha de intelectuais pretos e líderes religiosos que contemplaram viagens espaciais. O Elijah Muhammad, da Nação do Islã, como, por exemplo, ele. Um dos mais famosos e talvez o que mais me fascina e também mais fascinava Franklin Roosevelt, e que ele escreveu amplamente sobre, foi o Sun Ra, que se chamava Herman Sonny Blount, que depois ficou conhecido como Sun Ra, e que nasceu em Birmingham, no Alabama. Na década de 50, ele chamava a sua banda de Arquestra, Ark, de A-R-K, uma arca. E afirmava que ele tinha deixado a Terra há muito, muito tempo só para retornar a esse espaço, Space is the Place. E essa orquestra do Sun Ra tocava uma forma muito avançada de música, que incorporava vocalistas e dançarinos e instrumentos eletrônicos e roupas faraônicas. Agora estou pensando que eu deveria ter trazido uma imagem, mas enfim. Muito antes de tudo isso se tornar de alguma forma popular. E ele não considerava a música dele jazz, mas ele considerava algo como experimento. Aí eu vou entrar numa parte em que é importante para a nossa fala, que é a política do experimento e o que a gente entende como experimento a partir disso. O Sun Ra, ele não aceitava a noção de vanguarda, ele recusava a ideia de vanguarda, porque ele dizia, é mais do que vanguarda, porque a vanguarda se refere a uma música da Terra, muito avançada. Mas isso não é música da Terra. Eu amo essa citação, inclusive ontem, o Sob Influência tem um grupo chamado Processo de Pesquisa, em que a gente pesquisa de formas, com diferentes métodos, diferentes temas. Então é uma pesquisa livre, não é uma pesquisa acadêmica. E ontem a gente teve uma conversa sobre a contracultura da diáspora africana no Brasil, em que a gente falava muito sobre modernidade, que seria modernidade, que seria vanguarda. E eu gosto muito dessa ideia do Sun Ra aqui. Isso não é vanguarda, porque não é da Terra, simples assim, óbvio. Então, no centro dessa visão do Sun Ra, estava essa noção de alter destino. Uma ideia que, por meio da criação de novos mitos, a gente tem o poder de imaginar outros espaços do presente. E ele escreveu muitos poemas e músicas promovendo essa espécie de alter destino, incluindo uma chamada Imagination, que fala assim, eu vou ler só a minha tradução, que é assim: se viemos de algum lugar de cá, por que não podemos ir a algum lugar de lá? Então, muito tempo antes do Greyhound Bus tentar ir para Flórida, de Chicago para Flórida, muitos outros estavam fazendo arcas tão imensas como a do Sun Ra,
para atravessar tempos e espaços para esse outro lugar. E não necessariamente isso significaria chegar até esse outro lugar, muito menos chegar até a Flórida, mas existia um flerte fatal com a noção de desvio. Então, nem jazz, nem vanguarda, nem nada, essa arca em direção a uma imaginação radical, incontrolável, né? Por toda a extensão que a gente entende de realidade. E esse espírito anima a experiência política e a experiência poética, que insiste muito para ir além de todas as estruturas sociais e psíquicas regidas pelo fetichismo da mercadoria e, portanto, pelo fetichismo do senso comum. E essa aspiração de se aproximar à vida dita como real, né? Essa que mantém a Flórida longe do motorista, essa aspiração da vida comum. Na Arca do Sun-Ra e no ônibus do Greyhound Bus, os sonhos mais radicais da vida são os elos essenciais entre a poesia e a revolução, que são faces distintas e inseparáveis da experiência humana. E isso a gente vai ver com tantos grupos, que a gente vai falar um pouco hoje, que se aproximaram muito imensamente desse desejo fundamental de acabar com tudo e explodir o futuro e conclamar o presente. Agora, voltando para o grupo surrealista. Nesses grupos surrealistas, não todos, mas em muitos surrealistas radicais, essa política do experimento ela se manifesta de várias formas. Como a gente vê no Sun-Ra, essa política do experimento como essa não é uma música de vanguarda, é uma música de fora da Terra. Os realistas, desde o início, esse experimento se manifestou de tantas outras formas, mas também através do que eles chamaram de automatismo. O que pode parecer necessariamente vinculado com a ideia de maquinismo, mas na verdade é o oposto, né? O automatismo, o surrealismo, através dele e da sua crítica das condições existentes, ele tinha o reconhecimento de que a realidade deve ser completamente transformada pela ação revolucionária. E isso deriva do seu objetivo original de expressar o funcionamento do real do pensamento. O real do pensamento. Isso é muito fundo, né? Para quem da esquizoanálise, isso é muito presente. O real, o que seria o real do pensamento. Né? Então, alguns críticos eles persistem em pensar que o automatismo é só uma técnica de uma coisa que eles chamam de escrita automática, ou política automática, ou algo inconsciente, seja lá o que isso for. Mas pelo contrário, a pesquisa surrealista e automatista, ela se aspira precisamente a emaranhar essas contradições muito forçadas entre consciência, inconsciência, ação e sonho, e todas essas antinomias muito infelizes que são impostas pelo capital e que definem a pobreza do nosso tempo, principalmente do tempo moderno. Então, o automatismo, ele vem como essa política do experimento, mas não como uma estética em si, né? Mas ele significa um limite, né? Pelo qual todas essas técnicas deveriam tender. E isso é uma coisa muito fundamental de tudo que a gente está falando, que é a experiência do limite. Quando a gente fala sobre experimento, a gente está falando sobre o risco e o limite, porque o experimento ele não é necessariamente uma ferramenta que você usa para experimentar. Na verdade, é você se oferecendo amplamente para o risco. E o risco é um aspecto fundamental do que a gente chama de política noturna. Essa política noturna aqui se ampara necessariamente e invariavelmente do desvio, da ruína e dessas experiências que são literalmente limítrofes entre o que seria vontade radical e o que seria ação radical e qual é a tensão entre esses limites. Então, o limite de uma técnica e todas as suas ranhuras abre essas portas para os caminhos da deriva. Um lugar noturno onde a questão é a seguinte: para cada obstáculo, e isso é muito importante para os surrealistas,
e depois para os pós e pró-situacionistas, para cada obstáculo moral, ou ideológico, ou de qualquer outra natureza que se interponha no caminho de todas as pessoas, todos os dias nas suas vidas, existem contra-obstáculos. Tipo, um número infinito de contra-obstáculos, prontos para serem enfrentados. Então, o automatismo é uma emancipação desses contra-obstáculos. São armas secretas que permitem que a imaginação seja agressiva e que conquiste um território anteriormente ocupado pela limitação e pela hesitação. Política de experimento tem a ver necessariamente com uma contra-hesitação. Enfim, esse caráter intrinsecamente revolucionário e comunista do surrealismo e do free jazz é muito exemplificado pelo seu desprezo à concepção de propriedade privada, incluindo a noção muito estúpida de talento, que é uma marca muito hedionda da cultura burguesa. Entre os surrealistas e os músicos do free jazz, os automatistas e os improvisadores de qualquer natureza, não apenas individual, mas coletivamente, a pesquisa sobre o acaso, a colagem e outros meios de, entre aspas, forçar a inspiração, contribui substancialmente em quebrar as barreiras da especialização. Essa estrutura alienada e atomizada que é característica de uma sociedade exploradora. Agora eu vou mostrar algumas imagens que eu pulei. Voltando aqui no mapa. Vocês podem ver aqui no mapa que você tem milhares de grupos que a gente chama, as academias e os espaços literários chamam de vanguardas, grupos de vanguarda. Como, por exemplo, Bauhaus, ultraletrismo, Provos, poesia visiva. Está em inglês porque meu orientador é americano. Mas, enfim, muitas características de coisas que a gente chama de vanguarda e que foi nos ensinado que elas são características atomizadas daqueles grupos, grupalizadas. Né? Mas o ponto é que tudo que envolve todos esses grupos era que eles não tinham absolutamente nada a perder. E isso é muito interessante para a gente. Por que não ter nada a perder e essa força do desespero entre todos esses grupos fez com que eles, de certa forma, trocassem tanto e vivessem no trânsito entre si. Então, o que acontece no autonomismo italiano? Essa primeira imagem é muito cara para o meu orientador, que ele sempre fala para mim assim, eu ouvi isso muitas vezes, eu fui aprender italiano com 60 anos de idade. Essa é a frase da vida dele. Porque eu achei esse jornal. La Rivoluzione Sotterranica é um jornal, na verdade é um ensaio, que está dentro de um periódico chamado Fato Amano, de 77. E o coletivo desse jornal chama Get Ready. Ele foi um grupo muito importante na história do autonomismo italiano, porque eles eram jovens, para começar, que trabalhavam numa petroleira muito longe do continente. Então imagina, você é muito jovem, trabalhando numa estação de petróleo muito longe do continente, por meses a fio, sem contato com o continente. Porque, de novo, é os anos 70, não tem nenhuma forma de se comunicar. A greve dessa petroleira significou, não uma greve de trabalho, mas significou uma greve da vida comum, porque eles viviam nessa petroleira. Então, greve no trabalho para eles era também a greve nas escolas que tinham na petroleira, que atendiam seus filhos, a greve dentro das suas próprias casas, a greve dos médicos que atendiam os petroleiros quando algo acontecia, enfim, era uma greve total. O que esse jornal, Get Ready, tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Que na política do experimento dessas pessoas existiu um princípio fundamental que orientou todas as políticas do experimento depois disso,
que é a greve da vida comum. O autonomismo italiano conseguiu expressar uma coisa muito cara para a greve nessa época. Aliás, a greve era a tática nessa época dos operaístas. Expressar a não reivindicação. Todo tempo que fazemos greve hoje, ou vemos os sindicatos fazendo greve, ou a minha experiência como secundarista em 2012 fazendo greve, sempre existiram reivindicações. A gente acabou de lembrar da experiência de 10 anos de 2013, em que começou com uma reivindicação muito básica, contra o aumento da passagem de ônibus. Mas qual é o problema de reivindicações? Então, através das greves, os autonomistas entenderam que toda reivindicação tem um breve caráter de negociação. E isso, para eles, era completamente inviável. Eles começaram a fazer greve falando uma frase muito fundamental, que depois virou livro e é muito famosa entre os estudiosos da Itália e das greves, que é "nós queremos tudo". E é uma frase que alimenta e orienta muito a política experimental radical. Depois dessa greve, e depois desse jornal, começaram a pipocar jornais na Itália de diversas outras greves que estavam acontecendo, animadas por esse mesmo espírito do "nós queremos tudo", e por uma greve da vida comum. Esses são alguns. Aqui a gente tem o Pasquale, Esquizo, Desir, Provocazione, esse é Desir de novo, enfim. O que acontece com essa política que se embasa na política do impresso? Voltando um pouquinho aqui no nosso cartilha, uma das partes dessa cartilha, e a gente não tinha ideia na época, é essa aqui. Oh, meu Deus. Cadê? Informação. E a gente escreve assim: é encarregada de difundir a informação dentro da ocupação, ou seja, deve divulgar as resoluções tomadas pela Assembleia e blá, 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 blá. Mal a gente sabia que isso aqui estava sendo feito há tanto tempo. Estava sendo feito há tanto tempo e de formas tão inteligentes e tão curiosas que, de alguma forma, chegaram até nós e animaram a gente e a mim a fazer o nosso primeiro zine, Como Ocupar o Colégio. Que muito provavelmente animaram a mim a fazer o que eu faço hoje, que eu sou influencer. E é curioso, hoje, mais cedo, falando na livraria do Chiquinho, sobre vasos comunicantes, que é um conceito do André Breton muito curioso. O André Breton é esse importante surrealista do grupo surrealista francês de Paris, em que ele usa esse conceito de vasos comunicantes, que, de alguma forma, uma cornucópia se abre na história, e que você encontra, do outro lado, exatamente a força magnética do que você deveria encontrar. E exatamente isso, de alguma forma, animou a nossa presença de estar até aqui, ou de fazer essa pesquisa e de fazer com que isso significasse hoje o meu trabalho e toda a minha vida. Mas voltando. Os jornais, eles eram muito diferentes uns dos outros, como vocês podem ver. Mas todos eles tinham essa característica muito fundamental, que eles eram feitos de forma improvisada. Então, numa greve, a força do improviso é muito fundamental. E esses jornais, eles não só eram feitos de forma improvisada, mas as greves eram feitas de forma improvisada. A Itália estava passando por um momento muito curioso nessa época, que não era um momento de mal-estar. Era um momento de bem-estar social. Inclusive, era um momento de flerte do Partido Comunista Italiano, PCI, com as eleições. O Gramsci, nessa época, estava preso. E o operaísmo, que é um movimento anterior ao autonomismo italiano, estava operando muito fortemente. Muitos grupos operaístas organizados, muitos sindicatos operaístas organizados. Quando vem esses jovens que fazem greve da vida comum, e aí
sindicalistas começam a ficar muito intrigados com esses jovens que não avisam o sindicato que vai acontecer uma greve. Mas eles se avisam. Eles se avisam através dessas publicações que a gente chamava, e eles chamavam, de efêmeras. Como, por exemplo, esse jornal Provocazione era uma publicação efêmera, ou seja, ela feita muito nas pressas, geralmente eram desenhos, que eram entregues no dia na fábrica, e isso significava que no dia seguinte todo mundo ia parar. E isso começou a ficar tão abstrato que tem essa mito, não é um mito que é verdade, tem essa... Como é que é essa palavra? Essa história. Tem essa história importante do autonomista italiano, que é uma das maiores greves da história da Itália, que é a greve da Fiat, em 78, que, literalmente, a quantidade de operários que pararam a greve é a mesma quantidade de operários que trabalham no ABC Paulista hoje. Então, tipo, é muita gente pra caralho, é muita gente. E o mito, a historinha, é que a única comunicação que os grevistas tiveram era, tipo, 2 piscadinhas, batia 2 vezes na máquina, e isso significava que era greve naquele momento. E todo mundo parava, e a Fiat foi ocupada, e eles viveram mais de 3 meses dentro da fábrica da Fiat. E até hoje a maior greve da Itália, a maior greve que já aconteceu na Itália. Mas então, o que essas estratégias automáticas e de experimentos de improviso tem a ver com o experimento das políticas radicais? O que isso tem a ver, né? Tá. Dentro todos esses montantes de revolucionários radicalizados e grevistas através das fábricas, começaram a existir uma certa inquietação sobre a estética desse movimento. E reivindicar esse levante da imaginação, da vida comum, passou a significar imediatamente a reivindicar uma imaginação sobre a estética dessa vida comum. E de defender, pelo menos, essa sensação da nova e velha desordem dominante, inclusive esteticamente. E que eles achavam simplesmente que aquilo era uma perda de tempo e que era impossível negar que essa negação estética e política estava explodindo em diversos lugares da Itália, na França, em Amsterdã, na Espanha, em diversos lugares ali, dessa situação dos trabalhadores europeus na ascensão na queda das grandes fábricas. Aqui eu trouxe alguns dos jornais anteriores anteriores dos autonomistas, que eram os jornais operaístas, como, por exemplo, esse aqui, Internacional Letrista, todas as internacionais letristas, e vários outros jornais que começaram a surgir nesses grupos que antecederam os situacionistas, que não se chama de situacionistas, a gente geralmente chama pró e pós-situs, são pessoas que apoiavam os grupos situacionistas e estavam ali participando dos movimentos situacionistas, e pós esses movimentos se diluírem. Tá. O que essas pessoas acreditavam? Acreditavam fielmente e não se incomodavam de nenhuma forma com o fim do mundo. Hoje a gente fala muito sobre o fim do mundo. Igual a Cat falou hoje de manhã sobre o fim do mundo e o fim da história. Mas as pessoas pensavam que não necessariamente o fim do mundo era o fim da história, mas que esse mundo poderia acabar, que ele já deu. Esse mundo pode acabar porque nunca foi deles e nunca foi nosso. Não é meu e nem seu o fim do mundo. Ele é só um colapso real e figurativo, precipitado pelo capitalismo por meio da sua própria lógica suicida, e que já explodiria de qualquer forma. Então, tem uma frase muito bonita do Bifo, que ele falava, o Franco Bifo Berardi foi um autonomista muito agitador, importante na Itália, né? Inclusive ele está
com o Guattari e o Bertetto conversando naquele livro, O Desejo de Revolução, que ele mostrou no começo. Tem uma frase muito bonita dele, falando assim: eu só queria sentar e ver o fim. Eu só queria sentar e ver o fim de camarote. Enfim, esse colapso geral do modelo produtivo, da crise ambiental, do suicídio civil, que justamente pela sua gravidade inquestionável e ameaçadora, ele se tornou mais um clichê do imaginário que inocula esse espetáculo para espalhar o medo e dominar as consistências e as condições da vida comum. Então, o surrealismo revolucionário, existiu esse jornal, também muito importante no surrealismo revolucionário, que era um grupo surrealista organizado dentro das fábricas, chamado a Revolução Surrealista. E era justamente pela abdicação desse medo, das consequências, do que seria imaginar um mundo impossível. Então, em 24, começa a Revolução Surrealista, esse jornal Revolução Surrealista, e para. Em 1930, volta com o surrealismo ao serviço da Revolução, e para. Em 1947, o surrealismo revolucionário, e para. E nos anos 70, ele vira outras e outras formas, como essas que a gente viu nos slides anteriores. Mas voltando, fazendo uma puta volta agressiva na história, eu não tenho nenhuma linearidade nessa minha fala, mas está tudo bem. Essa política experimental, apesar dela ser datada dessas datas que eu acabei de colocar aqui, ela também é uma política de urgência. Por mais que a gente date as políticas experimentais, elas são políticas de urgência. E eu queria contar uma história ainda mais antiga sobre essas políticas de urgência e que pode ser mais próxima do imaginário, que é da União Soviética. Através dessas várias inquietações que surgiram na Terceira Internacional, em 1917, existiu esse cara, um socialista chamado Philip Randolph, e esse outro cara chamado Chandler Owen, que eram duas pessoas muito importantes na história ali da Terceira Internacional, que eram pensadores pretos, que lançaram uma revista chamada Messenger. Essa revista era dedicada, isso em 1917, muito antes de tudo isso que eu acabei de falar. Essa revista era dedicada a falar sobre o socialismo radical e a liberdade dos comunistas pretos. Um ano depois, essa organização ela foi formada com um nome chamado African Bond Brotherhood, ABB. E essa organização, o African Bond Brotherhood, era uma organização clandestina na Terceira Internacional, porque eles estavam sendo ameaçados de serem expulsos. E ela foi formada por esse cara chamado Cyril Briggs, que, no meu imaginário, e também do Franklin Roosevelt, foi um dos primeiros editores radicais na história. Então, o Cyril Briggs, ele era do Caribe, na verdade, mas viajou até os Estados Unidos e morava nos Estados Unidos procurando trabalho, que uma das características fundamentais do trabalhador estadunidense na época era que ele não ficava num lugar só. Voltando aí na ideia dos trânsitos todos que a gente estava falando antes. Era impossível que o trabalhador ficasse num lugar só, porque no verão ele era marinheiro, e na primavera ele catava algodão, e no verão ele era sapateiro. Então depende ali onde tinha trabalho. Os Estados Unidos é um lugar gigantesco, né? E o que fazia com que essas pessoas se organizassem? Os jornais. De alguma forma, na Itália, a mesma coisa aconteceu muito tempo depois, nessas organizações dos jornais radicais independentes, que a gente estava vendo aqui das greves, que aconteceu muitos anos antes, 1917, através da Terceira Internacional com Cyril Briggs. Então ele fez essa revista chamada The Crusader, que é uma revista muito importante na história da edição radical. E esses líderes do The Crusader, incluindo Cyril Briggs, eles eram descritos como marxistas militantes radicais nacionalistas.
tinha uma espécie de nacionalismo fundamental entre eles. Eles defendiam o socialismo, mas o cerne da sua agenda era uma autodefesa armada contra os linchamentos, que era um problema absolutamente expressivo na época, e era uma atividade legalizada, e inclusive em praças públicas, e incentivada pelos estados e pelos governos as pessoas assistirem, né, aos linchamentos. Então, o que o Cyril Briggs defendia? Através do The Crusader e do The Messenger, dois periódicos radicais, dos primeiros periódicos radicais da história, que era um governo autogestionado do preto, pelo preto para o preto, em 1917. Então, a ABB foi um experimento muito único, né, nessa organização marxista preta. Os líderes da ABB, eles tinham secretamente se juntado ao Partido Trabalhista, que não era Partido Comunista na época, mas era chamado Partido Trabalhista, logo após a fundação da ABB. E esses novos radicais pretos, eles defendiam a lógica socialista tradicional e insistiam nas lutas pelos direitos dos trabalhos, e etc e tal. Mas eles também reivindicavam que os direitos dos pretos eram inerentemente revolucionários e, principalmente, reivindicavam o fim dos direitos. 1917, repetindo. Ontem, eu comentei hoje com vocês que ontem a gente falava sobre essa contra-revolução, ou contra-cultura da diáspora africana do Brasil. E os três elementos que o nosso camarada Leonel usou para falar sobre isso são três elementos que ele chamou de limite, que é o monstro, o Estado e a lei. E isso é tão fundamental que, em 1917, editores radicais como Cyril Briggs estavam tensionando a lei de uma forma amplamente coerente com a sua própria luta. Não reivindicando direitos, mas sim reivindicando tudo. Ele também queria tudo, muito tempo antes. Então, essa breve menção do Cyril Briggs é só para circundar algumas das próximas histórias que virão aqui na fala, que são esses editores e publicadores e que eles têm a ver com o experimento que a gente está bordejando aqui. Porque de 1917 para cá, essas organizações de editores e publicadores e agitadores da cultura do impresso em geral se mostrou imensamente radicalizada e comprometida com seus experimentos, como a gente viu aqui. Um tempo depois, foi criado esse manifesto, o primeiro manifesto do surrealismo, que é o Manifesto dos Surrealistas Revolucionários na França. Que, apesar de todo mundo, de muitas pessoas confundirem com o Manifesto do Grupo Surrealista Francês, não é. O Manifesto dos Surrealistas Revolucionários na França, ele foi formado por surrealistas caribenhos, que eram muito amigos do Franklin Roosevelt, que era editor dessas pessoas. Por mais que, de alguma certa forma, a gente se ampare muito na ideia de que o surrealismo veio da França, na verdade não. Muitos dos grupos surrealistas muito anteriores à França eram os grupos surrealistas de Chicago, que era majoritariamente formado por surrealistas pretos, e os surrealistas do Caribe, que eram, enfim, formados por caribenhos. Esse é o jornal que eu mencionei, o Surrealismo Revolucionário, que é esse jornal de 34, que animava essa força muito jovem entre esses surrealistas pretos, que não só publicavam nesses jornais, mas também editavam os próprios textos, circulavam os próprios textos e tinham um amparo muito fundamental entre as produções dos seus próprios grupos. Esse é o grupo surrealista de Paris, conhecido como o principal grupo surrealista, que é só branco. E é engraçado, porque hoje em dia ainda existe essa reivindicação entre os modernos, entre a trajetória e a imagem da modernidade, como sempre esse homem branco europeu com um paletó surrado, mas de paletó, permeando ali as estruturas da sociedade,
sem levar em consideração que existe toda uma história do Cyril Briggs até o Grupo Surrealista de Chicago, que reivindica esse espaço e sempre reivindicou um espaço que é propriamente deles. O Grupo Surrealista do Caribe tinha esse periódico chamado Cobra. O Cobra, ele era um grupo que, ao mesmo tempo, estava na França, no Caribe e na Bélgica, e todos escreviam em francês. E era um grupo de experimentos de políticas e poéticas automáticas, não só com textos da poética automática, mas com colagens e desenhos e, enfim, vários experimentos da imagem. Esse, por exemplo, é um deles. Então, geralmente quando a gente pensa em grupos políticos radicais, a gente pensa naquele negócio muito feio, sempre o mesmo, que é preto e branco, e que daí ele é xerocado 1000 vezes, e que daí ele se torna incompreensível, e é pragmaticamente aquela mesma imagem para o resto das nossas vidas. Mas não é verdade. Existia todo um montante de experiências estéticas entre esses grupos que constrói uma cultura do entre e pós-guerras, uma cultura da imagem muito não acessada e muito bonita. E eu trouxe mais alguns dos periódicos desse grupo que começaram com experimentos estéticos muito interessantes, e isso tudo era feito através de espaços de greve. Até a gente entrar nesse espaço dos situacionistas. Eu quero... Queria mostrar um antes. Um dos experimentos estéticos entre os letristas e entre os situacionistas e os realistas eram as colagens. E colagem significa muita coisa. A colagem pode significar um encontro entre várias imagens que não necessariamente dizem respeito uma a outra e criam um outro espaço oculto de imagem, uma nova imagem. Mas também a colagem poderia significar uma poesia, que Tristan Tzar era famoso por isso, acho que é o mais famoso hoje em dia, que da poesia experimental através da colagem. Não sei se eu trouxe alguma vez. Acho que não. Mas enfim. Mas existe essa ideia entre os jornais radicais também de se expressar imageticamente através da colagem. E geralmente isso eram usados outros jornais dos mesmos grupos da sua mesma época. Então é muito interessante que através disso você consegue fazer um mapeamento das ruínas entre esses mesmos grupos e um mapeamento das influências, porque eles usavam os grupos dos companheiros de greve entre si para fazer suas próprias colagens. Eu vou mostrar com calma. Essa é uma colagem muito famosa. Em 71, começou a circular esse jornal chamado Luta Poética, que é talvez o jornal mais famoso do grupo autonomista italiano dos anos 70, um dos primeiros jornais, em que um dos editores era o Bifo, que está no Desejo de Revolução. O Luta Poética, ele foi importante na história do autonomismo italiano porque foi o jornal mais rápido. Então, sei lá, tem 300 milhares de edições de Luta Poética, porque como ele foi feito numa greve muito longa, ele era um boletim dos experimentos daquelas greves. E não era um boletim da ideia, das conceitualizações políticas das greves. Era um boletim dos experimentos feitos naqueles lugares. Aqui tem um interior. Esses são alguns outros jornais, fora desse eixo em que eu tenho dito, Estados Unidos, França e Itália.
jornais da Alemanha e de outros grevistas na Alemanha, na Bélgica, que estavam concomitantemente fazendo esse mesmo movimento de levantes ocupacionais nos espaços de fábrica, levantes ocupacionais nos espaços de vida, e criando esses mesmos periódicos que é corrente. Esse é muito famoso, chamado Provo, de um grupo chamado Proletariat, que é um grupo famoso por ser muito agressivo. E o que isso significa era que eles saíam, literalmente, assim, o combinado era, tipo, 10 fábricas inteiras de todas as pessoas que trabalhavam nas fábricas pararem ao mesmo tempo, e aí assim, o país parava. Simplesmente, o país parava por 10 dias. Essas são algumas outras imagens do Proletariat. Enfim, depois vocês vão ter acesso a todas as imagens. Mas, enfim, como eu achei todas as imagens? Eu queria mostrar para vocês uma referência importante para toda essa pesquisa, né, não só dos grupos autonomistas, dos grupos surrealistas, que é a minha pesquisa, e que é um site que você pode acessar, chamado postwarculture@mind.org. Esse site, o meu grupo de pesquisa criou esse site para organizar as coleções em que a gente cura e organiza através desses grupos radicalizados. Aqui existem muitas coleções nesses arquivos e acervos dessas pessoas, não só da Europa, mas dos Estados Unidos e do Caribe, da África subsaariana, do Brasil, enfim, Venezuela, Colômbia. Muitos grupos de publicadores radicalizados e, enfim, experimentos poéticos e políticos através da história, que eu queria mostrar para vocês, porque poucas pessoas têm acesso a esse material. Bom, eu não vou mostrar tudo, porque, de fato, eu coloquei muitas coisas nesses slides. Mas tudo que eu queria dizer era que, através de tudo isso que aconteceu, muitos outros espaços começaram a ter atividades similares a esses espaços de contracultura na publicação, contracultura nas atividades radicalizadas de greve e de ocupações. E, inclusive, a gente está aqui nesse encontro sobre anarquismo, e um anarquismo muito importante, que todo mundo conhece, que é o David Graeber. Tinha esse grupo muito especial na história das publicações radicais independentes, que era um grupo chamado The Family, que é um nome horrível, porque era bem no momento do The Family, do Manson. Então, eles eram amplamente confundidos com o Charles Manson, The Family, e eles mudaram esse nome por conta disso, e que se tornaram King Mob. Esse aqui. Tudo bem. King Mob foi um grupo que, através dessas experiências situacionistas, pró e pós-situacionistas, começou a fazer atividades de ocupação não só das fábricas, porque já é um grupo muito mais recente, mas atividades de ocupação de equipamentos públicos privados, de equipamentos culturais privados. Então, as principais atuações do King Mob eram teatros, e orquestras e espaços musicais. O King Mob, ele era editado por esse homem chamado Ben Morea, e o Ben Morea é vivo. E o Ben Morea era um editor radical, também animado pelo Cyril e toda aquela trajetória que eu acabei de contar, do The Messenger, The Crusader. E o Ben Morea era um morador de rua, e ele nasceu na rua, e ele se dedicava a pensar como organizar esses trabalhadores que não trabalham. Porque quando a gente fala de greve, e de todos esses jornais, e de toda essa organização,
tem uma coisa pressuposta, que existe um espaço em que essas pessoas habitam, trabalham e vivem, e que esse espaço pode ser tomado. Mas e quando esse espaço é espaço algum? O Memoré tinha essa imensa inquietação por ser um morador de rua e, organizado através dos seus companheiros, eles fizeram esse jornal, King Mob. Esse jornal ele só existe até hoje por conta do David Graeber, que conhece o Memoré nesse momento da situação de moradia de rua e começa a publicar todos esses escritos do King Mob, que depois se torna Up Against the Wall Motherfucker, que é um nome muito bom. E esse nome, Up Against the Wall Motherfucker, é um poema do Amiri Baraka. Outros jornais que levavam em consideração essa nova plataforma de trabalhadores que não trabalham é o jornal UOL, que também era um jornal muito jovem, que era dedicado amplamente para falar sobre os vagabundos. E não eram moradores em situação de rua, eram vagabundos desajustados, bêbados, e pessoas que brigavam na rua e eram presos por conta disso. E começaram a surgir essa outra forma de organização, uma organização irônica, e uma organização que leva o humor em consideração e compreende a vida como uma vida brincável. Uma vida em que você vai fazer um jornal de organização política radical para bêbados e vagabundos. Tão sério quanto as outras organizações. Opa. Essas são fotos do Provo. Luta Poética, o jornal que eu comentei. A Luta Contínua, o jornal posterior à Luta Poética. E o jornal mais importante dessa organização cômica e vagabunda, eu gosto de falar como uma organização radical vagabunda, é esse jornal Renudo. O Renudo era um jornal que se organizava através da reivindicação da experiência de drogas, não só da experiência de drogas como experiências de vida, experiências do real, algo muito parecido com os surrealistas, inclusive, mas que não necessariamente eles faziam esse elo entre um e outro, mas também com a música. E eles começaram a praticar experiências de ocupações dos seus próprios trabalhos através do jazz. Esses são alguns dos exemplares do Renudo. Eles eram considerados esses hippies radicalizados. Hippie mal. E eram também os primeiros a falar sobre um feminismo desviante, que não era o feminismo da mulher da fábrica, era o feminismo da mulher desviante. Por exemplo. Essa imagem é muito polêmica, e ela ficou polêmica na história do Renudo, que, enfim, é uma imagem de uma mulher, está escrito drogado, preso, vagabundo e puto. E esses eram algumas das imagens do Renudo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, essa mulher aqui segurando um gigante de uva. Enfim, tudo isso para falar que existiram, através dos jornais radicalizados, das publicações radicalizadas, várias outras formas de ocupar e de experienciar a política radical que não cabia nos movimentos sindicais, muito menos nos movimentos dos partidos políticos, que, na verdade, rechaçavam todas essas experiências. Essas pessoas não escreviam livros. Também tem, isso é muito fundamental na experiência política experimental, que é o fato de que as pessoas não escreviam livros alguns. Era rápido. Existe uma urgência na política radical autonomista, na política radical surrealista, na política radical pró e pós-institucionalista, na política radical no geral. Ela é formada por esses dois polos muito centrais, que é o experimento e a urgência. Enfim. Disso nasceram vários encontros que não eram mais encontros necessariamente de greves, como, por exemplo, encontros através de festivais de música, como o Renudo Pop Festival. O Renudo Pop Festival é conhecido como um dos movimentos mais agressivos contra o Renudo, porque ele foi bombardeado pelo Estado
italiano. E, enfim, foi o caos absoluto geral e muitas pessoas foram feridas, muitas pessoas morreram nesse festival, porque ele passou por uma repressão policial muito imensa e acabou sendo o único e último derradeiro festival da Renault. Essas são algumas outras imagens do luta contínua. Tá, agora é outro momento, acho que meu tempo já deve estar super estourado, mas eu só queria comentar sobre essas outras formas de fazer periódicos radicais que não impressos, como, por exemplo, as rádios livres e clandestinas. Na França, durante todo esse movimento, existia o Félix Guattari, que a maior parte das pessoas conhece, fazendo um jornal chamado Atraverso. E o Atraverso se tornou, um grupo, na verdade, que também fazia parte dessa rádio chamada Rádio Alice, que era uma rádio clandestina, que nasceu na França, mas que também existia na Itália, e que era uma forma de política radical periódica através das ondas do rádio. Esse era o Atraverso, e esse era a propaganda da Rádio Alice. Essas fotos são... Algumas fotos só que eu trouxe para vocês são fotos do Tano D'Amico, que era esse fotógrafo que convivia e participou dos levantes da Itália e na França. Era considerado como fotógrafo oficial dos levantes da Itália e da França. Só porque eu queria mostrar que existe um espaço do desejo divertido entre essa política radical. Um desejo que não opera através da serviência à revolução, mas muito pelo contrário, através do desejo pela revolta. Esse pessoal aqui é o pessoal da Renault. Enfim, várias imagens. E essas são algumas novas exemplos, muito mais recentes, que não existem mais. A Frigidaire acabou nos anos 2000, mas exemplos novos de como essa política radical existe até hoje, e de forma cômica e muito próxima agora dos quadrinhos e das HQs. E é isso. Eu fui muito longe, não tinha planejado mostrar todos os meus slides, mas é isso. Tudo isso para falar que a política radical depende necessariamente dessa abertura insolúvel do risco e da assunção da consequência de todos os desejos do risco. E também dessa capacidade que é insondável de imaginação para além do que as estruturas programáticas da política nos impõem. Mas um desejo de revolta e uma alegria em revoltar-se e viver uma experiência de greve, que é a experiência da vida. E é isso. Obrigada por todos ouvirem até aqui. Não sei se a gente tem perguntas, então. A gente tem tempinho ainda para questões, então eu vou repetir o pedido que eu fiz de manhã, né, para a gente conseguir registrar bem, e quem quiser fazer questão, quiser ir fazendo o microfone, é melhor. Oi. Fabiana, que delícia de trabalho, hein? Assim, adorei. A gente se sente muito provocado, assim, com várias ponderações. Muita coisa eu não sabia, assim, e aí eu queria fazer duas perguntas para você. Uma em relação a essa questão da origem caribenha, né, do surrealismo, e essa ideia de afronta ao direito, né? Se tem algum elo com o processo independentista haitiano, né, por conta de todo o processo, né, que vale a gente destacar que a Revolução começa quando os povos negros escravizados no Haiti, que era colônia de São Domingos, reivindica, né, igualdade pós-Revolução Francesa, né,
depois da Declaração Universal dos Direitos e do Cidadão. E era do cidadão mesmo, porque a mulher que tentou colocar a cidadã foi guilhotinada, né? Que era a Olympe de Gouges. Mas o processo, né, revolucionário haitiano que vai reverberar no mundo todo, inclusive no Brasil, na própria criação da polícia, várias práticas de repressão vão ser no sentido de reprimir esses movimentos que começaram lá no Haiti. Eu queria saber se existe alguma relação, né, desse movimento que parte ali do Caribe, dessa interlocução com os movimentos da Revolução Haitiana. E uma outra pergunta o amor à palavra é uma coisa impressionante em todos os matizes anarquistas, né? Assim, o apreço ao arquivo, de guardar o livro, como era a resistência de carregar, por exemplo, o clichê do jornal para poder levar para outro lugar, né? Isso era um aspecto muito interessante. O uso das imagens, né? A gente tem até o caso do jornal A Plebe, que é um dos primeiros jornais brasileiros a trazer imagens, né? Então mostrava uma técnica muito apurada. Enfim, são muitos aspectos para pensar nessa questão da estética mesmo dos jornais anarquistas. Mas o que eu estou pensando aqui os jornais, a rádio, outros instrumentos surgem como uma possibilidade de circulação das ideias, né? Uma vez que, como era difícil se reunir, não estar com todo mundo ao mesmo tempo, então os jornais eles tinham essa facilidade como um meio de chegar à informação. E aí a gente está vivendo um momento de muita circulação de informação, e eu tenho visto um apreço muito grande dos coletivos anarquistas insistindo nas publicações impressas, no livro, nos fanzines, né? Eu queria entender um pouco isso, assim, vocês acham que a mediação das Big Techs, por mais que promete uma circulação irrestrita, faz atrapalhar essa circulação e por isso aderem às publicações impressas? Ou tem um pouco essa herança, né, dos nossos antigos anarquistas lá? Eu queria entender o que é o livro hoje, assim, porque eu vejo o livro como uma resistência mesmo, né, assim, de trazer uma coisa que não é rápido, não é instantâneo, leitura exige tempo, exige reflexão, né? Então, eu queria te ouvir um pouco o que você tem pensado sobre isso, o uso das redes e o uso dos impressos. Obrigada. Ótimas perguntas. Fico até meio pegada de responder. Mas primeiro eu queria comentar sobre o negócio da Revolução Haitiana. O principal livro do surrealismo haitiano caribenho chama Dark Surrealism. E é engraçado porque existe uma constante renúncia à luz. Muito, desde o princípio, uma renúncia a todo o aspecto que menciona a luz e um apreço muito grande pela escuridão e o mistério de algo que é profundamente escuro, uma massa preta, e isso já claramente, assim, fundamentalmente é uma renúncia a todo aspecto que tende a se alimentar pela lógica, né? A lógica iluminista ela opera de uma forma quase que a rigor meio esterilizante, né? E a ideia do Dark Surrealism é reivindicar, na verdade, as políticas e práticas escuras do surrealismo, e que isso necessariamente renega em absoluto o império da lógica do iluminismo. E é uma experiência política através da Revolução Haitiana, uma experiência política através de todas as revoluções pretas, no sentido não necessariamente só dos povos pretos, mas pretas de estéticas e políticas pretas, né? Políticas escuras. A outra é Big Techs e livros. Essa é uma ótima pergunta, porque isso é uma coisa que a gente conversa todo dia sobre. Recentemente a gente publicou esse livro chamado O Capital Está Morto, que é dessa autora Mackenzie Wark. E a Mackenzie Wark ela estuda exatamente isso. Assim. Quem escreveu o prefácio desse livro, da Mackenzie Wark, é um cara chamado Leonardo Foleto, que tem um grupo chamado Baixa Cultura, em que ele fala sobre as tecnologias e essas formas de hackeamento e pirataria tecnológica, como fazer. Pirataria tecnológica, como fazer. E
existe, de fato, esse apreço muito grande pela política do impresso. Minha pesquisa literalmente chama política do impresso. Mas, por outro lado, não vejo isso como uma resistência, na verdade. Vejo isso como uma coisa que existiu, nunca parou de existir, para sempre vai existir. Irresistivelmente, na verdade. O impresso é irresistível. Existe uma forma de fazer e uma forma de mover, mas não só é a única hoje, é só uma delas. Agora, defendo amplamente as políticas de hackeamento, por exemplo, que para mim, nesse afeto autonomista, nesse afeto de movimento da cultura da imagem e da cultura da imagem radical, especificamente, precisa necessariamente se alimentar pelas políticas de hackeamento, pelas políticas de pirataria hoje. Só que o lance é que a gente não tem muita aproximações com políticas de hackeamento radical. Isso é um problema sério para nossos passos e nossas inquietações políticas, porque a gente vive sendo hackeado pela Big Tech, mas a gente não exerce pirataria da vida comum e políticas de pirataria da vida. E isso é uma coisa a ser aprendida. Agora, inclusive, amanhã e depois de amanhã, em São Paulo, está acontecendo esse evento chamado Crypto Rave, que é um encontro entre pessoas que pensam sobre pirataria e hackeamento, que é muito importante, né? Que precisa existir, precisa acontecer. Pensar na vida tecnológica como essa alter vida e como hackear essas políticas de alter vida, que são políticas de controle, são políticas de autoritarismo e de hegemonia que só são possivelmente hackeados, são possivelmente ocupados por hackeamentos radicais. E a Mackenzie Wright fala exatamente sobre isso. Então, assim, não fazendo trabalho do nosso próprio livro, mas Capital Está Morto é um livro importante para a gente pensar sobre isso. O que mais? Eu vou aproveitar e fazer um então. Você explorou no início a técnica do automatismo, né? E depois veio à tona muitos movimentos autonomistas. E foi ecoando essa proximidade, ou seja, o mesmo radical alto, presente tanto, né, no automatismo quanto no autonomismo. E, claramente, há uma dimensão de afirmação, digamos assim, própria. Né? Por outro lado, se fala do alter, então, há uma espécie de dicotomia de radicais. Isso aqui é interessante que você leva em consideração. Se a gente pensa, tem um momento no Desejo de Revolução que o Beta Rio e o Biff estão lá, e o Biff fala assim, mas subjetividade operária, eu até falo, não concordo, mas não sei o que você está falando de subjetividade operária. E aí a minha questão é nessa direção, quer dizer, qual o espaço que há na exploração do automatismo hoje, nesse viés mais propriamente político, se a gente não corre o risco de se encerrar, digamos assim, numa certa figura enrijecida da subjetividade, né? Ou seja, qual a potencialidade do automatismo justamente para nos libertar dessa figura. Essa é uma inquietação, acho que minha também. Eu não tenho muita uma resposta para essa pergunta, mas eu só observo as experiências. Assim. Observo que as experiências dos periódicos e dos efêmeros radicais foram políticas do automatismo, foram estratégias e táticas de automatismo que coagularam diversas experiências das subjetividades daqueles sujeitos nesse espaço e muitas subjetividades muito mutáveis e que não se amparavam num programa estético e nem num programa do que seria essa subjetividade desses o trabalhador europeu, o trabalhador italiano, né?
mas abriam, causavam uma ruptura e uma abertura dessas outras possíveis subjetividades desses sujeitos. Outras possíveis subjetividades que poderiam ser imaginadas a partir dessa ruptura. Eu acho que essa não o papel, mas essa é o incômodo, sabe, a fagulha do automatismo, é dissociar uma coisa da outra, dissociar essa imagem do consciente, o inconsciente, a ação, o sonho, o coletivo, o subjetivo, e colocar isso numa tensão. Assim, existe uma política de tensão dentro do automatismo, e que é muito fundamental para esses grupos, foi muito fundamental nesses grupos grevistas e nesses grupos dos periódicos, dos editores, etc. E que me parece interessante, assim. Não necessariamente tem uma resposta para essa pergunta, só me interesso por ela também. Mais alguém, pessoal? Bom, talvez a gente possa encerrar por aqui, e aí a gente faz uma rápida pausa ali para o coffee break, a oportunidade do pessoal dar uma olhada nos livros, e a gente retorna, sei lá, daqui a uns 15, 20 minutos, mais ou menos, para a próxima fala, tá? Sobre música para sabotar a autoridade. Então, daqui a pouco. Obrigado, pessoal.